A paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui para falar a Palavra de Deus. Um tema hoje polêmico sobre que o casamento é para sempre. Essa é a vontade de Deus, né? Para que o casamento dure até a morte. Então, vamos hoje abordar esse assunto à luz da Bíblia. Não é segundo ordenanças de homens, mas segundo o padrão bíblico das Escrituras. Que Deus nos dê graça, sabedoria neste momento para poder juntos interpretarmos a palavra de Deus. Você que está aí do outro lado nos ouvindo, estamos aqui também prontos para qualquer discordância da sua opinião, prontos para te ouvir e ao mesmo tempo, dependendo, falar ou responder perguntas, tá certo? Vamos lá. Texto bíblico da Palavra de Deus se encontra nas Escrituras segundo escreveu nosso evangelista ou o apóstolo Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao 32, que diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Olha, se atentar para cobiçar, o que causa os males da cobiça. Portanto, se o teu olho, aí Jesus, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se tua mão direita te escandalizar, corta-a, atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito que qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada ou o repudiado, comete adultério. Nós vamos precisar entender o caráter vitalício do casamento e a indissolubilidade do casamento. E o caráter divino foi Deus quem a instituiu, não foi os órgãos públicos, não. Então nós precisamos entender uma coisa a respeito agora do casamento, como uma instituição divina. E Jesus aqui deu 3 ênfases. Ele falou sobre condenando o adultério, ele falou sobre a cobiça e sobre o da carta de divórcio, ou a carta de desquite. 3 itens para se abordar nesta palavra. Então nós precisamos saber as evidências que Jesus mostrou, a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus. Então o cristão, a postura dele precisa estar
além dos escribas e fariseus. Isso Jesus falando para eles, ensinando os discípulos. E hoje, para nós, que a nossa conduta cristã, ela também não é diferente, ela tem que ir além da sociedade, além dos costumes. Tem que ultrapassar e nós não podemos ir de encontro com os costumes do momento, correto? Então, nós vamos entender que é o 7º mandamento dado por Deus para Moisés apresentar ao povo, a qual, no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 14, não adulterarás. É grave, né? Em um mundo que nós vivemos hoje, cheio de cobiça, cheio de pessoas se separando, pessoas que casam com 6 meses se separam. É polêmico dizer, porque o ser humano não está conseguindo entender o próprio ser humano. E depois, andarão 2 juntos se não estiver de acordo, como 2 se unem, uma só carne. Como disse Adão, né? Agora você é osso do meu osso e carne da minha carne. E assim disse Deus, que agora, uma vez juntos, é um só corpo. E um só corpo, um casal sendo um só corpo, não tem como alguém chegar e dar uma martelada no dedo. Não tem como alguém chegar e dar um pé do ouvido. Não pode. Não pode acontecer isso porque nós estamos, entendeu? Nós estamos vivendo uma só carne. Olhe bem, escute bem. Eu quero aqui, neste momento, porque a minha gravação, ela entrou em um modo noturno. E eu preciso transferir agora. Então, vamos entender alguns fatos sobre definição do casamento, né? Que ele deve ser preservado com a preservação da pureza e da vida conjugal. Como em Hebreus, na epístola, diz que é sem mácula o casamento. Vamos entender que também esclarecer que não há espaço para uma vida moral dupla, não tem como. A condenação do adultério, a definição adultério, no grego, o verbo mocheia ou mocheio é cometer adultério, é ser um adúltero, é ter relação ilícita com a mulher de outro. Ou permitir adultério é uma vida devassa. Então vamos entender que adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua. Então, vice-versa, tanto para com o homem como também para com a mulher, né? E a idolatria era chamada figuramente de adultério. Quando nós olhamos nas Escrituras, em Jeremias, capítulo de número 3, Jeremias se expressa assim no versículo 8 e 9, diz a respeito assim: E vi quando, por causa de tudo isso, por
ter cometido adultério a rebelde Israel, e a despedi, lhe dei o seu líbero de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma se prostituir. Deus aqui se refere aqui ao adultério, nessa passagem. Ele mostra que a nação de Israel se prostituiu, adulterou, trocando a nação, trocando Deus por outros deuses de outras nações, porque as nações de Israel, elas passaram a ter e se apegar com os costumes de outras nações, e as outras nações tinham essa prática de homens tendo relações com outras mulheres fora, né, não guardando o leito, não guardando ali o seu opróbrio do casamento, e se prostituía com outras mulheres. E Deus mostrando aí que a nação de Israel fez isso. E também a outra nação de Judá, que era 10 tribos de Israel e 2 tribos de Judá, que nem Judá também, a irmã, temeu, mas foi-se também, da mesma forma, se prostituir. Os reis que governavam, foi poucos reis que se colocaram na presença de Deus, mas esses vieram a se prostituir. E trazendo agora para a vida conjugal do casal, nós vamos ver alguns itens, né? A posição de Jesus contra o adultério. Para Jesus, a gênese do adultério, onde está? A gênese quer dizer o DNA, onde está o DNA do adultério? Por que pessoas adulteram? Por que pessoas que casam e procuram outra companhia fora do seu lar, do seu matrimônio? Procura. Onde está o problema? Aí Jesus dizendo que a gênese, a geração do adultério, que está onde? Está no coração. Começando no coração. Aí as pessoas, né? Por que no coração? É por causa do olho cobiçoso e dos pensamentos impuros, aí que leva à prática sexual ilícita. Porque assim como a boca fala do que o coração está cheio, se o coração está cheio de maldade, cheio de perversidade, cheio de cobiça, cheio de maus pensamentos, ele pode casar bonitinho na igreja, a noiva de véu, vestido branco, pode fazer aquela festa linda e passar no outro dia já morar junto. Mas se ambos tiverem o Gênesis ou DNA e não tiver anticorpos para matar a cobiça que está dentro do coração de ambos, pode ter certeza, não vai demorar muito, o adultério vai acontecer. Você, meu ouvinte, você está entendendo, né? Porque a palavra de Deus, ela mostra, né? Aí, lá em Deuteronômio, no capítulo 24, vamos observar aqui, o que é que fala a respeito, né? Que o versículo 1 diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será
que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, e lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará a sua mão e a despedirá da sua casa. Aqui nós vemos um ensinamento que depois Jesus ele veio, que os fariseus, os saduceus, os escribas, os judeus, a lei judaica, a Torá, dava um grande ênfase quando casar e não achar graça, quando for lá morar junto, quando olhar direitinho melhor o corpo, quando passar a percorrer as curvas, e quando passar a ter mais aquele aconchego e falar, ei, não achei graça não, vou despedir da carta de divórcio, não achei graça aos olhos. Porque o ser humano, o homem, Deus criou o homem e criou o homem com desejo. E esse desejo que Deus colocou no homem, até quando Adão achou que ele precisava de uma companheira, ele olhou, todo animal tinha o seu par e ele não. Aí Deus preparou a disjuntora e colocou o desejo em Adão, desejo de homem, de macho. Não é como nos dias de hoje, que as pessoas estão, já naquela época, Paulo escrevendo aos romanos, para os gentios, lá em Roma, diz aqui o texto que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, a de aves e de quadrúpedes e de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Não só isso, mas que também, pelo qual os abandonou Deus, as paixões infâmias, essas paixões hoje que vemos, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Era tudo naturalmente entre Adão e Eva, antes do pecado. Era tudo natural. E nesse natural de Adão, de desejar Eva, de possuir Eva, de relacionar com Eva, era uma coisa, esse desejo de homem para com o desejo natural de ter a mulher. Aí diz aqui que, e semelhante também os varões, deixando seu uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. E eu digo, pode uma mulher casar com mulher e gerar filho? Pode um homem com um homem casar, se unir e gerar filho? Logicamente que não. E se deixar eles em uma ilha para ver se vai ter mesmo procriar, vai multiplicar? Não vai. Vai morrer na praia. E é pecado. É pecado. Por isso Deus deixou eles aí, nessas paixões infâmias. Agora, irmão Ildefonso, me diga uma coisa.
homem e mulher envolvem um para com o outro. Aí Deus, a atração do homem, a atração dele está para a mulher. O desejo que Deus colocou no homem, dele, na mente do homem é mulher. Mas, vamos pôr um ênfase aí, sem cobiça. Sem a cobiça. Diz o texto que por causa da cobiça, ela olhou para a árvore, Eva, e viu que a árvore era agradável aos olhos. Assim também o homem que tem sua mulher e olha para outra mulher, ele, com o desejo que ele tem, que Deus colocou, e se ele olhar para a mulher, não precisa nem ele possuir ela, chamar ela e falar, oi, vem para cá. Não precisa nem isso. Só de olhar e cobiçar, já cometeu adultério. Então, entenda bem, né, que essa epitomia, que é o desejo, e que a cobiça não pode fazer parte do coração do homem ou da mulher para não pecar contra Deus. Porque Deus não proíbe a atração. O homem achar uma mulher bonita, não tem problema nenhum. Uma mulher achar um homem bonito, também não tem problema nenhum. Mas se a cobiçar e procurar o desejo, porque a atração natural que Deus colocou no homem, da beleza, quando se aproxima, o cheiro dela, o olhar, a fala, as pessoas, qualquer homem e mulher, ele vai ter algo que vai chamar a atenção. Às vezes a fala, o jeito da pessoa falar, faz com que você passe a gostar. E quando aquele abraço, aquele carinho, o cheiro, isso atrai. Não é pecado. Isso é quando é com sua companheira. Então, a gente tem que observar uma coisa, que o casamento, o casal, nenhum nem outro pode ser pedra de tropeço. Por que, irmão Ildefonso? Tropeço. Para não fazer o companheiro errar. O que é que nós podemos ver? Que o judaísmo tinha um contrato, que no hebraico, contrato, Tenaim, conhecido também como a quebra de prato, quando ali era feito um contrato, então tinha uma maneira de se fazer da quebra de prato. O que é a quebra de prato? Era a quebra de porcelana, o prato de porcelana. Quando se fazia um contrato, não podia ser quebrado. É como a porcelana. Se quebrar, não tem como colar. É igual uma peça que é soldada na outra, quando vai tirar, separar. Por isso, quando Deus falou que o homem vai se unir com a mulher e será uma só carne, um só corpo, não pode haver quebra. É como uma porcelana que não pode ser quebrada, porque se for quebrada, não tem como colar mais e ajuntar. Ainda que tente, mas o estrago vai ser grande. Então, o contrato do noivado deve ser cuidadoso. Quando ia fazer um contrato para o noivado, antes de se unir
verdadeiramente, tinha que pensar bem, para não ser quebrado. Já o judaísmo hoje ortodoxo, que o marido precisa dar à esposa, né, se caso tiver a quebra, chamado de jet, que autoriza o divórcio ou o desquite. Eu sou da época que se falava muito em desquite. Hoje já se faz o divórcio direto nas leis civis. Agora, divórcio, um preceito positivo, era um preceito positivo da Torá. E o documento de rompimento chamado de Sefer Ketut, que é esse que li em Deuteronômio capítulo 24, verso 1. Agora, voltando a falar da cobiça, que Jesus falou que a pior coisa era a cobiça. O olhar cobiçoso, o pensamento impuro que leva à prática sexual. Então, a sala da cobiça, ela está ali no coração do ser humano. Então, Cristo vai coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder-lhe carta de divórcio à esposa. Hoje, acontece muito hoje, parece que o costume que os judeus tinham ali com as outras nações, parece que o costume voltou para a prática de hoje. Hoje já as igrejas, muitos acontece de separar da esposa e na mesma igreja tá de olho na irmã e se ajuntar com ela e se casar com ela. Você pode até fazer, mas as consequências vêm, porque Davi, quando ele cobiçou, ali na sua janela, andando para lá e para cá, não tinha o que fazer. Aí ele viu uma mulher, procurou saber de quem era a mulher, e quando soube, pôs ele na frente da batalha para ele morrer, para possuir. A mulher, quando ele possuiu nessa cobiça dos olhos, ela ficou grávida, Deus não permitiu do filho vir ao mundo. E depois as consequências, pelo profeta Natan, profetizou. Para pegar Davi no pecado dele, precisou fazer uma parábola para mostrar a cobiça, que se ele fosse direto, estava sujeito até ser morto. E quando falou, esse homem é tu, aí caiu a máscara. Aí ele se arrependeu. Mas o reinado, depois dele, veio começando por Absalão, e daí por diante, a decadência do pecado, da cobiça. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois dessa forma se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Um casamento, quando começa a ficar desmantelado e quando não só a cobiça, mas os ciúmes, ou os maus pensamentos de vice-versa, ou do homem ou da mulher, e achar que a mulher no lado sexual tá fria, tá gelada, não tá tendo mais prazer.
Quando a moral entre os dois perde, começa a ser um hábito, começa a ser um costume, começa a ser a desmoralização de ambos, um para com o outro, palavras verbais que maltrata, machuca, de um para com o outro, as desconfianças. Quando começa o rebaixamento e falar que um ou outro não vale mais nada, isso na moral. E diante da sociedade, quando começa, você não vale nada, você nem para me dar uma roupa você presta. Quando começa esses maus tratos, isso é vice-versa. E quando começa as agressões físicas que vai parar nessa sociedade, vai parar até às vezes em tribunal, ou é obrigado a chamar até fazer uma ocorrência para uma deselegância de vice-versa, onde a mulher passa a querer agredir o homem, e o homem, por mais que ele seja homem, muitas das vezes não vai suportar as agressões, precisa ter mansidão de Cristo, muita mansidão de Cristo para suportar esse jugo. Mas olhe bem, Jesus apresentou 3 níveis: sexual, moral e social. E o casamento, quando começa com isso, pode saber, vai ser uma derrota. E os males do adultério é sempre prejudicial para a estrutura familiar, principalmente quando tem filhos. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, gera feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. E a queda na vida espiritual, quando chega, não tem mais temor nenhum de Deus. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. O relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão ou do casal. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, como tem acontecido na vida de muitos. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Mas observe bem, quando resolvem os dois se separar, precisa estar em plena sã consciência. Quando um não quer, dois não brigam. Uma palavra branda suscita a ira. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Jesus, ele foi deu um ênfase grande. A lição anterior falava de quando você tem algo e vai oferecer a oferta a Deus, se tiver algum problema, volta lá e reconcilia com teu irmão. Assim no casamento não é diferente. Quando os dois não estão bem, tem que procurar a comunicação, tem que procurar aí vice-versa, o perdão, magoou, agrediu, falou uma palavra desagradável, tem que haver perdão de ambas as partes. Estou falando de quem é cristão. Entendeu? Na lei judaica, os judeus e o pecado estavam no ato. Eles ali, para eles, pego no ato,
e não que se materializava. Foi o que Jesus mostrou, que era o olhar cobiçoso. Ele estava para pegar no ato, e Jesus pegou eles, materializava, que era com o olhar. Já para os judeus, o Sharamahu permite poligamia. Os ricos judeus poderiam até casar com 4 esposas, tendo condição de sustentar as 4, assim como os árabes. Mas Jesus, no seu sermão da montanha, ele continua batendo aqui também sobre o casamento, porque ele fala no Sermão do Monte, os limpos de mão e puros de coração. Um homem que agride a mulher, ou a mulher agride o homem, sendo cristão, vai pensar que você vai entrar no reino, não. Você pode continuar indo para a igreja, círculo de oração, escuta o relâmpago, matutino. Você pode ir todas as festividades você tá, mas se você não é limpo de mão, não é limpo de coração, se tem mágoa no teu coração contra o teu esposo, não vai pensar. Você pode estar continuando a ir para a igreja, mas você examine, pois, o homem a si mesmo. Então Jesus foi claro. Jesus colocou o casamento enquadrado no Sermão do Monte. O marido e a esposa com as suas qualidades. Em quem o evangelho já entrou, o cristão vai agir diferente no casamento. Observe bem que aqui, uma palavra difícil hoje para mulheres cristãs, e principalmente que elas estão ganhando campo hoje na igreja. Parece que os homens estão como na época do juiz, que precisou Deus levantar uma mulher, Débora, que não tinha homem capaz na época quando o povo estava dominado por outra nação. Aqui diz o texto: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. É como ao Senhor, não é como a autoridade do homem, não. Não é porque a mulher foi tirada da costela do homem, a mulher não é para ser nem cauda e nem cabeça. Mas ela precisa sujeitar o seu esposo, como ela sujeita ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. É ele que é o salvador do corpo, né? Assim, de sorte que, como vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim, o marido também, como Cristo se entregou à igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça, o homem também, como sendo a cabeça agora da mulher, e a cabeça dele sendo Cristo, ele tem que sujeitar a esposa, principalmente sendo ela o vaso mais fraco. Sujeitar. Casou? Aguenta aí poucas consequências. Aguenta aí esse vendaval. Então observe que alguns tratam a esposa ou esposo. Tem mulher que acha que o esposo é escravo dela, ou é empregado dela, que ele tem que fazer aquilo que ela quer, na hora que ela quer.
E se não fazer, fecha a porta. Sabe o que é fechar a porta? Não vai ter relações sexuais. Nem o homem e nem a mulher devem tratar ambos como objeto. E na hora das crises, e principalmente as crises psicológicas, você está vendo que a pessoa está com problema psicológico, a mente não está trabalhando direito, os pensamentos não é pensamento segundo a palavra. Os pensamentos são malignos, pensamentos de desconfiança. Quando o coração começa a se opor contra um ou outro, com ódio, com rancor, com ira, com precisa de cuidados quando se encontra nessas condições. Quando o casamento começa com desconfiança, gerando confiança, feridas emocionais, que entra aí esse lado psicológico, porque tudo começa no coração. As intimidades de um para com o outro. A mulher, ela tem que se mostrar elegante para o marido em casa. Não é na rua e não é na igreja. É quando está em casa, só os dois. Ela em casa com ele. Mostrar que é bela, que é atraente. Pôr uma roupa atraente. Não pôr uma roupa atraente para ir para a igreja para chamar a atenção dos homens. Uma roupa mostrando as curvas do corpo e etc. Então veja bem, as intimidades de um para com o outro em casa. Eu estive vendo aqui um detalhe que na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos observar uma coisa. A carta de Paulo aos Coríntios diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Por causa da prostituição. E o marido paga a mulher devido à benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas também a mulher. E não defraudeis um ao outro. Esse é o ensino genuíno da palavra para ambos viverem bem. Nenhum defraudar o outro, nenhum está com xingamento, nenhum está com coisinha, com pirrainha, com desconfiança. Não! Se o marido fracassar e vir a falhar, e cair na cobiça, e cair no adultério, é ele e Deus, minha filha. Meu filho, se a mulher agir assim também, é entre ela e Deus. E se não haver mais condições, fique tranquilo, fica tranquila. Deixa nas mãos de Deus. Veja bem, se começar a defraudar um ao outro, diz Paulo que chame, os dois venham para a conversa e entra para o processo da oração por 3 dias, em jejum e oração, para que seja sanado aquele problema. E o mais rápido possível depois voltar em um acordo para que Satanás não venha tentar. Porque quando não há relacionamento entre o casal, começa com 1, 2, 3 dias, uma semana, 15 dias, às vezes até um mês, saiba, o adversário ele vai colocar alguém na vida para atrapalhar e destruir seu casamento.
Se você está no escritório, o prato cheio vai ser a secretária. E quando vir servir o cafezinho e ver que você está abatido, triste, e ela vir e vocês começam a trocar ideia, aí a carne está sedenta, está faminta. Saiba, o prato manjar está pronto. A rede está preparada. E depois a cobiça, um olhar para o outro e ver que é atraente. Mas vamos lá. Versículo 5 diz: olha, não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntar outra vez, para que Satanás não venha tentar pela vossa incontinência. 1 Coríntios, capítulo 7, verso de 2 ao 5. Então, o verbo tropeçar é armar cilada. O inimigo, ele vai armar cilada para um ou outro, né? E o que provoca o desejo, que traz a cobiça, é os olhos como Eva, como Davi, que é a concupiscência, que é o desejo descontrolado, né? É a mão em ação. Quando nós vemos a geração de Lameque, o filho de Caim, e o costume vai ao ponto de não fazer mais efeito, porque Lameque foi ele que começou tendo 4 esposas, da descendência maligna de Caim. E depois as nações tomaram por costume isso, e ao ponto que hoje quantos lares destruídos se encontram. Mas vamos lá. Vamos falar aqui. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se não houve outro meio, mas há pela graça do poder de Deus, para refrear os membros do corpo. Esse o arrancar o olho ou cortar a mão, não é literalmente isto, arrancar fora, mas sim arrancar onde está produzindo, que é no coração. Os pecados estão no coração. Aí sim podemos cortar os desejos carnais, quer dizer, cortar as concupiscências, esses desejos da carne. Que se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso é pelo Espírito. Não vai pensar que você, pela sua força, pela sua postura, que você vai conseguir, não. É pelo Espírito. Por quê? Do coração é que saem os maus pensamentos. O quê? Homicídio, adultérios. O adultério se chama no grego, hemocheia. No grego é hemocheia, adultério. Mas nós não estamos aqui para ficar preso e casar com outro comete adultério, é o mochião. Se o homem, depois de casar, achasse que a mulher não era virgem, ele podia repudiar, né? Mas se ela era virgem, não podia repudiar enquanto vivesse. Está lá, Deuteronômio 22, 19. A lei de Moisés concedia o direito de divórcio no caso de fornicação, mas não de adultério. Os adúlteros morreram apedrejados, porque eles apedrejavam. Teve até uma mulher que foi pega no ato de adultério, mas a lei diz que ambos os dois tinham que ser apedrejados na lei, né?
Mas agora, as leis civis sobre o divórcio nunca podem substituir ou invalidar os deveres dos crentes diante de Deus. O amor conjugal entre os crentes sinceros é um mandamento divino. Não é um capricho como entre os mundanos. Não, não é. Então observa bem que diante de todos esses fatos, adultério começa no coração. Arrancar o olho direito ou cortar a mão direita são palavras de ironia na resposta do Senhor Jesus ao ensino absurdo dos escribas, que culpavam os membros do seu corpo pelo pecado cometido, como os membros fossem independentemente da sua pessoa. Se for tomar no pé da letra, imagina. Como era o costume dos judeus, usou a linguagem figurativa. Falou uma coisa absurda para mostrar que o ensino dos escribas e fariseus era absurdo. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Agora, será que arrancar o olho direito ou cortar a mão resolvia o problema? De forma alguma. Porém, restam ao olho esquerdo e à mão esquerda para praticar o pecado. Será necessário mutilar o corpo todo. Não devemos ter horror, o ódio ao pecado. Por isso, o nosso arrependimento deve aprofundar-se cada vez mais. Então, o ensino do apóstolo Paulo de mortificar a carne não se refere ao físico, mas sim ao moral e ao desejo. Não é o físico, é a moral e o desejo que está dentro do coração do homem, pelo Espírito Santo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8, verso 13. Então, observe. Ainda acerca do divórcio, Cristo disse: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Quer dizer, no princípio não foi assim. Deus ajuntou o homem em uma só carne, no princípio. Jesus agora vem pegando ele lá no princípio, não é na lei de Moisés, que Deus deu pela dureza dos vossos corações. E já Jeremias profetizando para o povo, aí Jeremias no capítulo, se não me falha a memória, capítulo de número 4, ele diz assim, que o povo tinha o hábito aos 12 anos de circuncidar o filho, o prepúcio, cortar a pinícula. Aí Jeremias vem dizendo assim, circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, coração, e é pelo Espírito. Dá lugar ao Espírito e o Espírito penetra. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei convosco. Quando Jesus entra, ele limpa, tira tudo isso. Tira tudo isso de dentro do coração. Então, olhe bem. Mas a atitude do crente deve ser sempre de ganhar seu companheiro para Cristo. Eu mesmo já passei por crises e o que vinha na mente e nos pensamentos, não, separar.
E cheguei algumas vezes a fazer as minhas malas em momentos de crise. E depois que a gente vai se aprofundando e conhecendo a palavra, que precisamos entrar pelo ministério da reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. Então o casal precisa de reconciliamento um para com o outro, para voltar de novo à harmonia, à paz, e Cristo estando no meio. Então, olhe bem uma coisa. A atitude do crente deve ser sempre de ganhar o seu companheiro para Cristo. Não é de, não, vamos acabar com isso agora. Não, não é assim. Nunca pode tomar iniciativa na separação. No caso de se separarem, porém, a palavra é clara, que o crente não tem direito de se casar com outra. Que não se case, disse Paulo, capítulo 7, verso 11. Então, que não se case. Porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não a deixe a mulher. Então, vice-versa, reconciliar. Se não entrar por caminho desse, não vai ter como. Então, para ainda falar um pouco o que rege o coração, vamos falar um pouco o que rege. O que procede do coração? O pecado está descrito apenas no ato, mas também no pensamento. Pego no ato do adultério é uma coisa, mas o principal é o pecado no pensamento. Pensamento impuro, maligno, cuja fonte é o coração. Mateus capítulo 15, verso 19. No hebraico, coração é lebad. Fala do interior. O que Jesus quis mostrar, o que fala do interior. Às vezes a pessoa, quem olha assim, olha, parece santidade ao Papa. Quem vê a mulher com aquele vestido longo, uma mulher de Deus, uma mulher santa. Quem vê o homem terninho, biblinha, é o homem de Deus. Não é bem assim não, meu querido. Dentro do coração, quem sonda o coração do homem, só Deus, pelo Espírito. Deus sabe o que está dentro do nosso coração. E dentro do coração, do interior do homem, na mente, na vontade, na alma, a inteligência. Então, é o lugar dos desejos, das emoções e paixões. O aspecto figurativo, coração, refere-se ao caráter moral. Um cristão tem que ter um coração transformado, tem um viver totalmente diferente, e visto que seu coração é regido agora pela palavra. Seu coração é regido agora pela palavra. Então Jesus começou a ensinar seus discípulos algo mais importante do que os judeus ensinavam na Torá, que os rabinos ensinavam na sinagoga, né? Que o cristão tem um coração transformado, regido pela palavra. Quando olhamos aí, regido pela palavra, Paulo escrevendo na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 16, diz assim a palavra de Deus: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus, ela tem que habitar abundantemente, que não há profundidade, não há largura. Quando Paulo se expressa, falando aqui na carta de Éfesos, não há limite. Então observe bem, o homem e o que pensa. O homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos, ideias estão no homem interior. São como motores que colocam o óleo e faz bombear
o motor para funcionar. Então veja bem, o que semeia no pensamento, o que o homem semear, o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para concretizar isso na prática. Porque a cobiça é algo que começa mesmo no coração. Se o homem colocar no coração e começar a observar, vai olhando, hoje olha, amanhã olha, quando menos esperar, é pior do que o Covid. É pior do que gangrena. Então, cada um é engodado na sua própria cobiça e dará a luz ao pecado. E sendo consumado, leva à morte, porque uma vez sendo consumado, gera a morte. Paulo chamou as obras da carne de ações produzidas por um coração pecaminoso. E ali tem uma consequência de coração pecaminoso. Que se passar um raio-x, uma tomografia na vida de muitos cristãos que se acha super crente, vai diagnosticar alguma coisa. Ninguém está isento às tentações, mas é preciso revestir do novo homem interior, produzido por Cristo, que jamais para cometer atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e dar um novo coração. Está com o coração aí ruim? Jesus é perito para fazer um transplante de coração. Então, observando aqui mais, essa palavra, Jesus usa uma metáfora, né? Para exemplificar, né? O de arrancar o olho e a mão. Então, o casamento na perspectiva bíblica, o que fazer para que o casamento seja para sempre? O casal que vive a vida a dois em amor irá construir mais bela e perfeita união. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, comunicação. Tá precisando? Comunica, fala. Se não precisar falar mais uma vez, fale. É como precisar caminhar mais uma milha, fale. Para que ele não caia no esquecimento. A união sexual é outro fator predominante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado. A união sexual, tem mulher que o marido procura. Ah, não, bem, estou fazendo consagração, não posso. Não. Olha, acontece cada fato. Eu morei em um lugar que uma vizinha, às vezes, ela saía escandalizando o marido dela e no meio da rua ela batia no seu órgão genital e falava: aqui você vai ter que pagar se quiser. Isso, pessoa do mundo. Mas eu acho que na igreja também tem algumas assim. Se não dá o que ela quer, não tem também ato sexual. E o verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento. Foi Deus que deu. Olha, você vai coabitar com ela ou ela com ele. Então, o casal cristão é consciente do que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios. Sexo tem que ser com amor, com carinho, com respeito. Tem mulher que às vezes se joga na cama e fala: vai, vem, vai, 7 horas aí. Não é assim. Sexo é com amor, é com carinho de ambas as partes. Se não for assim, e é sem lascívias.
Portanto, o casal que deseja, uma vida boa, tem que ser dessa forma. Amém? Olha bem, estava falando aqui. Falar de divórcio é tão dolorido porque as consequências acabam atingindo filhos, familiares, sociedade. A união do casamento é uma união indissolúvel. Que as escolas lá, Rabina, o Shammai e o Ilet, sendo a primeira que destaca a questão da impureza no aspecto mosaico. A partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era a liberal. Ele dizia que qualquer desgraçado da parte do marido poderia. E não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana que deu a carta lá de divórcio. É sempre dolorido falar sobre divórcio, visto que se trata da destruição de um casamento. O padrão divino no Éden, os dois seriam uma só carne. Pense bem, há solução ainda para o teu casamento, se ambos entrar na reconciliação e haver perdão das fraquezas de ambos. Mas não destrua teu lar, tua família, não destrua teus filhos para que eles venham a seguir esse mesmo caminho futuro como hoje se está alastrado. Pense bem antes de tomar uma decisão. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém?